Paz do Senhor Jesus, galera. Seja bem-vindo a mais uma palavra diária. Que essa palavra de hoje venha servir para você como um renovo, como uma palavra de libertação, de cura, de resposta que você tanto ora para Deus pedindo. Que seja uma injeção de ânimo para você terminar essa semana. Hoje é quinta-feira. Graças a Deus, já está quase acabando a semana. E Deus está sendo conosco cada dia mais. Vamos lá? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas. Lá no capítulo 5, no verso 1. Abra sua Bíblia aí na sua casa, na sua cozinha, no seu quarto, onde você estiver. Vamos ser edificados juntos por essa palavra. Assim diz o texto sagrado. E acontecendo que apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos juntos à praia, onde os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, Pedro, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. Então, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Pedro disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a sua palavra lançarei a rede. Para a gente contextualizar, vamos entender uma coisa. Pedro passou a noite toda pescando, trabalhando, suando. E quando ele chega de manhãzinha lá, está acontecendo um culto na beira do mar. E o pregador é o príncipe dos príncipes, o Deus dos deuses, Jesus Cristo. Jesus estava pregando e ensinando a multidão. Quando Simão Pedro chega, Jesus olha para ele e fala assim: põe o seu barco aqui, eu vou usar o seu barco para pregar, afastar um pouquinho da multidão para mim conseguir ver todo mundo. Foi mais ou menos assim. Só que Pedro, ele não estava o culto todo. Então ele não sabia como é que estava sendo a dinâmica, como é que estava rodando aquele culto. Ele chegou quase no final, ele chegou quase acabando. Só que ele enfrentou um problema em alto mar. Ele tentou pescar a noite toda e ele não conseguiu um peixe sequer. Se você for ver o tema dessa mensagem aqui, o tema que a Bíblia apresenta é a pesca maravilhosa. Eu sei que quando a gente lê sobre isso, a gente está acostumado a achar que a pesca maravilhosa é sobre os peixes, que mais para frente vai aparecer. Mas e se eu te dissesse que a pesca maravilhosa não se trata dos peixes? Os peixes são só consequência. A pesca maravilhosa se trata da pesca de Jesus para com Pedro. É como se Deus estivesse laçando Pedro para o Evangelho. Não é à toa que a carta de Pedro, em 1 Pedro, 2 Pedro, Pedro ele é tratado como pescador de homens, pescador de almas. Pedro, ele tentou pescar a noite toda, não conseguiu nada. Voltou. Acredito eu que ele voltou desenchavido, não conseguindo nada, porque, na real, vamos ser sinceros. Seja sincero no seu coração. É ruim você investir e não ver retorno. É ruim você orar para aquele seu filho que não vem à igreja e não vê retorno. É ruim você orar para esse seu relacionamento e não ter retorno. É ruim você orar tanto por uma pessoa e você não ter retorno. É ruim você orar pela sua vida financeira e não ter retorno. É ruim você orar para qualquer situação e não ter retorno. É ruim. E agora, na vida de Pedro, é ruim também. Mesmo Pedro sendo pescador de tempos. Um dia não ia estragar com toda a empresa de Pedro, com toda a pescaria de Pedro, não ia. Só que aquilo nele, no coração dele, gerou uma certa frustração. Gerou um certo, como eu posso dizer para você, para ser uma palavra que você vai entender, um certo ódio por não ter conseguido nada, por não ter pescado. Sabe por que eu falo essa palavra? Essa palavra ela é ruim. Ela assemelha coisas ruins. Mas imagina, você sabe onde os peixes ficam, você sabe a localidade, você sabe aonde tratar, mas você não consegue. É horrível. Aí ele volta para o mar.
E ele lavando a rede, já abusado de um dia todinho pescando, de uma noite todinha suada pescando, e não pescou nada. Até que Jesus olha para ele e diz: Pedro, volta para o mar alto. Vamos ser sinceros. Você que está me ouvindo aí, se analise. Eu aqui, Paulo, me analisando, vou dizer: não existe nada pior do que escutar de Deus um volta. Porque quando a gente ouve um vai, é legal. A gente fala, nossa, agora eu vou, a caminhada vai ser forte, a caminhada vai ser legal, vai ser vitorioso. Quando a gente ouve de Deus um vai, é bom. Só que quando a gente ouve de Deus um volta, é desesperador, não é legal. Porque a caminhada com Deus é boa, mas não é nada romântica. Quem diz que o evangelho é fácil de ser lidado, é fácil de ser expressado, está mentindo, porque o evangelho não é. Porque nesses 3 vídeos que eu postei até agora, eu disse para você, vai. Só que agora eu já estou dizendo para você, volta. Paulo, você está caindo em contradição? Não. Na vida de um cristão, o volta faz tanta importância quanto um vai. Sabe por quê? Voltar não é só você voltar ao estado anterior. Não é só você voltar aquele ciclo anterior. Não é só você voltar para amizades anteriores, não. Voltar é porque existem fios que você deixou desencapado, vamos dizer assim. Situações que você não finalizou, ciclos que você não encerrou. No livro do Gênesis, quando Abraão sai do Egito, Sara pede Agar como sua serva. E vocês conhecem a história. Agar vai se deitar com Abraão e vai gerar Ismael. Enquanto Agar estava sendo suficiente para Sara, estava tudo bem. Sara a tratava com as melhores das comidas, com as melhores da educação. Mas quando Sara olha e vê que o amor de Abraão para com o filho, que não era de Sara, estava sendo maior, algo dentro de Sara começa a crescer e ela começa a desmerecer a Agar, xingar, vamos dizer assim, vamos ser bem abertos. Começa a desmerecer a Agar de uma forma que Agar não aguenta e Agar vai embora. Só que aí o anjo aparece para ela e fala para ela: volta. O que eu quero dizer para você é: se Deus pedir para você voltar, você volta. As situações da qual um dia você disse que você nunca mais voltaria. Eu falo por mim. Às vezes, na nossa prepotência de dizer, eu nunca mais piso o pé aqui, eu nunca mais piso o pé nessa igreja, eu nunca mais falo com tal pessoa. Passa um mês, um ano, pode passar tanto tempo que for. Deus olha para você e diz, volta, você volta. Porque presta atenção, se Deus está dizendo para você volta, é porque existe algo no seu futuro que está algo no seu passado, me perdoe, que está impedindo de que seu futuro seja realizado. Se Deus pede para você voltar, é porque existe algo no seu passado que está impedindo você de viver a plenitude do chamado de Deus para com a sua vida. Se Deus olha para você e disse volta, é porque existe algo no seu passado que você precisa resolver. É ruim voltar, mas é necessário. Você precisa entender que o mesmo Deus do vai é o mesmo Deus do volta. Porque a gente só quer ir. A gente só quer ir viver o chamado, a gente só quer ir viver a missão, a gente só quer ir fazer o ID. Mas quando Deus fala fica ou vai, a gente não gosta. Porque aí é como se Deus não tivesse. Não estou tendo oportunidade. É mais ou menos nesse sentido. Você fala, Deus, eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir. Você ora e você fala, Deus, fala comigo, fala comigo. Eu sei que é o momento de eu ir. Aí Deus vai e fala, volta. Volta a ser o que você era antes. Volta a orar como você orava. Volta a buscar como você buscava. Porque eu ouvi um conselho de uma pessoa
E essa pessoa ela me disse: Paulo, ser sábio, buscar a palavra de Deus é boa, é muito bom. Só que existe um momento em que a escritura ela começa a te fazer olhar pessoas como se elas fossem menores do que você. Você está conseguindo entender o que eu estou dizendo? Você, de tanto estudar a Bíblia, de tanto buscar da palavra de Deus, eu estou falando agora não no contexto espiritual, no contexto físico mesmo, de tanto você estudar, de tanto você buscar saber, você começa a olhar para pessoas com um estado de arrogância. Você começa a buscar pessoas que fazem sentido para você, não mais o que faz sentido para Deus. Aí quando Deus chega para você e fala, volta a ser como você era antes, você não quer. Porque hoje você diz que você é conhecedor da Bíblia. Hoje você diz que você sabe. Ah, então você não quer voltar. Só que hoje Deus fala para você, volta a ser como você era antes. Porque quando você não podia nada, Deus era o seu tudo. Agora hoje, que você pode alguma coisa, você não espera Deus mais para nada. Sabe o que é? É como se você aprendeu tanto, 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 que hoje você não espera Deus mais para caminhar. Você caminha com suas próprias pernas. Mas lembre que você está caminhando numa estrada da qual você não sabe para onde ela leva. É a estrada da vida. Então você precisa que o dono da vida esteja com você, para que ele te oriente no caminho certo da qual você deve andar. Porque se você andar sozinho na estrada da vida, vai chegar uma hora que você vai se perder e isso te levará a uma frustração tão grande que arruine com tudo que você construiu até hoje. E quando Pedro está lavando as redes, Pedro já estava desistindo, já tinha desistido. Eu não vou pescar amanhã eu volto. Pedro tinha tudo para olhar para Jesus, Pedro já sabia quem era Jesus. Pedro tinha tudo para olhar para Jesus e falar: Jesus, olha, eu tô cansado, amanhã eu venho. Ou semana que vem eu pesco. Ah, eu tenho muito. Porque, olha, Pedro era um pescador de tempos. Um dia ruim não ia estragar com toda a empresa de Pedro. Eu falo empresa porque naquela época eles eram sustentados pela pescaria. Um dia de pesca má, que o mar não estava para peixe, não ia acabar com o estoque que eles tinham. Não ia acabar com o investimento de anos que Pedro já estava fazendo. Só que nas nossas vidas, a gente deixa com que um dia ruim resuma a nossa vida toda. A gente deixa com que um momento acabe com um investimento de anos. A gente deixa com que uma palavra maldita acabe com palavras de amor que foram ditas para você há anos. Entenda. Reconheça o lugar onde você está e saiba que ouvir de Deus um volta também é muito bom. Porque significa que Deus está cuidando de você e cuidando do que você deixou para trás. Se você deixou algo para trás, lembre que o Deus de hoje é o Deus de ontem. E se Ele é o Deus de ontem, Ele viu coisas que você não viu e coisas que você precisa consertar. Sabe quando você é meio desapercebido, você deixa uma coisa passar, um detalhezinho passar, Deus não deixa nada passar. Se Deus olhou para você e disse volta, é porque você precisa voltar, consertar o que precisa ser consertado, aí sim você vai. Aí sim você vai viver a plenitude do chamado de Deus. Depois do volta. Para alguns, o volta vai ser o pontapé inicial. Para alguns, o volta vai ser a destruição de cadeias. Para alguns, o volta vai ser a libertação que você precisa.
Quando Pedro ele está cansado, já lavou as redes, Jesus olha para ele e pede para ele voltar. Ele fala a Jesus: então, eu pesquei a noite toda, mas sobre a sua palavra eu voltarei. É exatamente isso que a gente precisa fazer. Você não precisa saber o motivo que Deus está te mandando voltar. Da mesma forma, você não precisa saber o motivo que Deus está te mandando ir. Você só precisa se submeter à palavra de Deus. Se Deus mandou voltar, volte. Se Deus mandou ir, vá. Se Deus mandou ficar, fique em silêncio. Obedecer à palavra de Deus é a garantia de que você vai ter uma pesca maravilhosa. Pedro ouviu a palavra de Jesus. Mesmo cansado, estafado de um dia todinho trabalhado, de um investimento todinho feito, sem receber nada em troca, porque ele não tinha tido o retorno daquilo, Pedro ouve a palavra do Senhor e a palavra do Senhor é bem claro para ele e disse: volta ao mar alto. Pedro não questiona sobre a palavra de Deus, ele vai. E ele tenta pescar de um lado e ele não consegue. Até que Deus olha para ele, Jesus olha para ele e fala assim: ó, lança sobre este lado. Escute, quando Deus te mandar ir, vá. Não haja pelos seus impulsos. Por exemplo, quando Deus te mandar ir, vá. Só que vá na direção que ele te mandou. Se ele não te mandou soltar a rede, não solta. Sabe o que eu estou querendo dizer? O que eu estou querendo dizer é mais ou menos assim. Deus mandou Pedro voltar, só que Deus não mandou Pedro soltar a rede. Deus só vai mandar Pedro soltar a rede depois. Só que Pedro, naquela energia de viver logo, de acabar com aquilo tudo logo, ele lança a rede e ele não pesca nada. E ele traz a rede sem nada. Só que aí Jesus olha para ele e fala assim: Pedro, lance do outro lado. Do lado, às vezes, que ele já tinha pescado e não, que ele já tinha jogado e não tinha pescado nada. Só que Jesus sabe. Então Pedro joga a rede e tem a maior pesca da sua vida. Se você ler mais para baixo aqui, no capítulo 8, você vai ver que Pedro teve a maior pesca da sua vida. Porque ele obedeceu de Deus volta. Porque ele obedeceu de Deus vai lá para trás. Porque ele obedeceu de Deus lembra. Você está conseguindo me entender? Obedeça de Deus quando ele dizer para você volta. Obedeça de Deus quando ele dizer para você vai. Porque você não vai ser menos merecedor de você voltar. Da mesma forma que você não vai ser mais merecedor de você ir. Você vai estar debaixo da palavra de Deus e isso já é maravilhoso. Na pesca aqui, você observa que quando ele jogou a rede, os peixes vieram na rede. Vieram tantos peixes, a ponto de que o barco de Pedro quase vinha a pique. Você sabe o que significa o barco? O barco significa a sua vida. E significa o quê? O que Pedro vai viver mais para frente. Pedro, ele vai viver um ministério tão glorioso na presença do Espírito Santo, na presença de Deus, que vai vir tantas pessoas para ele, a ponto de que ele se acha tão imerecedor da graça que ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo. O que aconteceu aqui em Lucas 5 é o que vai acontecer mais lá para frente na história. É como se fosse, sabe aquele déjà vu que você fala, nossa, eu já sonhei com essa situação, já sonhei com esse lugar. É mais ou menos como se fosse isso. O que aconteceu aqui é respaldo, é sombra do que vai acontecer mais para frente na vida de Pedro. Pedro teve a maior pesca da sua vida. Pescou tanto, 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 que a sua vida quase ia a pique. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, mais para frente, quando Pedro, ele, numa pregação só, através do Espírito Santo, consegue com que mais de 5.000 homens se convertam ao Evangelho de Deus. Isso é uma pesca maravilhosa.
Lucas 5, aqui, o que eu acabei de ler para você, o tema é pesca maravilhosa. E como eu disse no começo, eu quero falar isso de novo. A pesca maravilhosa não se trata dos peixes, mas sim do chamado de Deus para com Pedro. Então me escute, eu vou contextualizar isso para você entender. Quando Deus dizer para você, volta, é porque Ele sabe que neste lugar onde você vai voltar, vai ser um destravar para você viver algo incrível lá na frente. Às vezes, problemas que te machucou lá atrás e você deixou mal resolvido, vai ser esse mesmo problema, essa mesma situação que vai te fazer como uma catapulta e te jogar lá para frente. Vai fazer como se fosse uma gangorra e te jogar para o alto. Essa mesma situação da qual um dia você diz esquecer, você quis esquecer a propósito, vai ser a situação que vai servir como uma lança para você. Quando Deus disser para você, volta, não diga nada. Só fique debaixo da palavra de Deus e volta. Quando Deus disser para você, fique aonde você está, fica aonde você está. Tem uma palavra que eu gosto muito que ela é: não questione o ancião de dias. Não questione o ancião de tempos. Se Deus disse para você ficar, fica. Porque Ele viu o que você não viu. Ele ouviu o que você não ouviu. Ele sabe do que você não sabe. Então, se Ele está pedindo para você voltar a situações do qual um dia você quis esquecer, é porque existem situações lá que você precisa consertar. Pessoas que você precisa perdoar. Pessoas da qual você precisa se reconciliar. Ambientes do qual você precisa deixar tudo aberto. Para quem trabalha, vai entender o que eu vou dizer agora. Existe a famosa palavra que é deixar as portas abertas, né? Ou em igreja, tanto faz, em qualquer ambiente. Você tem que deixar as portas abertas para onde você passar. Se você passa por uma empresa e acaba o seu tempo lá, você é demitido, você vai embora. Se você foi um bom funcionário, no momento em que essa empresa precisar de você, ela vai te chamar de volta porque ela deixou as portas abertas. Faça um check-up geral da sua vida e vê se não existe nada que você deixou para trás. Veja se não existe nada que você deixou um fiozinho desencapado. Se deixou, volta, conserta, aí sim você continua o seu caminho. Porque no momento em que você consertar tudo isso, você vai ver o poder de Deus se aperfeiçoando em você. No que você dizia fraqueza, você vai ver o poder do Espírito Santo trabalhando através de você. O que você dizia como foi a pior pesca da sua vida. Vai chegar um momento em que ela vai servir de testemunho e você vai dizer que foi a melhor situação que você passou. Porque aquilo, você conseguiu entender que estar debaixo da palavra de Deus é a melhor coisa. Eu estendo as mãos sobre a sua vida agora que está me ouvindo. E eu profetizo para você, debaixo da autoridade de Cristo, que seja uma pesca maravilhosa na sua vida. Que você seja instruído pelo Espírito Santo para resolver problemas que você precisa resolver. Deus me fala que ainda neste finalzinho de semana, Deus vai resolver situações da qual você achou que nunca seria resolvida. Vai existir coisas que você achou que nunca teria solução, Deus vai trazer a solução. E vai ser o destravar para a sua vida. Vai ser o seu pontapé inicial. Fique com essa palavra. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Fique com Deus. Obrigado por me ouvir até aqui. Se inscreva no meu canal. Se você ainda não viu os meus vídeos antigos, veja. Vai ser muito edificante para você. Creio que Deus irá falar grandemente com você. Fique na paz.